Oi, gente, eu sou a Bárbara e eu vim gravar uma aula sobre função logarítmica do cursinho Paralelos. A função logarítmica, ela vai ser igual a uma função qualquer, mas só que ao invés de ter um x ao quadrado, no caso da função ao quadrado, um x elevado a 1, no caso da função afim de primeiro grau, ela vai ter um logaritmo e o x vai ser a incógnita. Uma coisa muito importante é a condição de existência do logaritmo, que a base, que nesse caso está sendo representada por a, ela tem que ser maior do que zero e ela tem que ser diferente de 1. É essencial essas condições de existência. O domínio da função logarítmica é os reais estritamente positivos sem o zero. Quando tem esse asterisco aqui, significa que é sem o zero. Então, vai ser do zero para frente, sem incluir o zero e tem que ser positivo, né? O domínio, ele significa todos os valores que a gente pode aplicar à variável x. Você não pode botar um valor negativo, por exemplo, porque lá está falando que são os reais positivos sem o zero, com exceção do zero. Um exemplo, qual é o domínio da função f de x é igual ao log de 2x mais 1 na base 2? Primeiro, a gente tem que lembrar das condições de existência. O a, que no caso vai ser o 2, ele tem que ser maior do que 1, e o a, quer dizer, ele tem que ser, maior do que 0 e diferente de 1. Então, para o a ser maior do que 0 e diferente de 1, a gente sabe que 2x mais 1 vai ter que ser maior do que 0. Começamos na equação, ó, 2x fica maior do que menos 1. O 1 que está somando aqui passa para lá negativo. Então, a gente sabe que o x tem que ser maior que menos meio. Assim, a gente sabe que o domínio vai ser igual a o x pertence aos reais, tá o quê? O x tem que ser maior que menos meio. Então, para cima de menos meio é aceitável. X maior que menos meio. Opa, ficou meio ruimzinho ali no cantinho. Agora vamos para os gráficos. O gráfico da função exponencial, da função logarítmica, ele pode ser uma função sempre crescente ou decrescente. No caso da função crescente, a base ela tem que ser maior do que 1. A gente pode ver aqui no exemplo que a gente cria uma tabelinha com os valores para depois montar o gráfico. Log de x na base 2. A base, que no caso é representada ali, a gente representa assim esquematicamente por a, ela é 2 nesse caso. 2 é maior do que 1. Então, é uma função crescente. Quando a gente substitui o x lá por 1/4, a gente vai obter o valor menos 2. Então, a gente cruza os pontos aqui. Quando a gente substitui o x por meio, menos 1, cruza de novo. Quando a gente substitui o x por 0, cruza de novo, vai ser 1 resultado. E assim sucessivamente. Assim, a gente consegue essa curva aqui, que é a da função logarítmica. Vale a pena a gente ressaltar que, ao contrário do crescimento exponencial, o crescimento logaritmo é desacelerado à medida que o valor de x aumenta. Pode ver, ó, o valor de x foi aumentando, não foi aumentando assim igual a função exponencial, que chega a dobrar, que são valores bem altos de uma vez. Não, ele vai crescendo mais devagar. No caso da função decrescente, a base ela tem que estar entre o número 0 e 1. Ela não pode ser menor do que 1, porque é uma condição de existência. Ela não pode ser igual a 1 também, porque faz parte das condições de existência. Ela tem que estar entre 0 e 1. Nesse caso, foi representado por meio. E aí, a gente vai resolver e, com base na tabelinha, a gente coloca alguns valores e depois liga os pontos. E aí, é a mesma coisa da função crescente. Você pode reparar que, conforme o x vai aumentando, o crescimento dela vai desacelerando. No caso, o decrescimento, né? Que essa é a função decrescente. Resumindo, a função logarítmica ela é injetora e sobrejetora. Ela é estritamente crescente quando a é maior que 1 e ela é estritamente decrescente quando a está entre 0 e 1. Aí, nisso, a gente vai deparar em algumas questões as equações logarítmicas. Para a gente resolver uma equação logarítmica é muito simples, a gente só precisa da propriedade dos logarítmicos, que foi o conteúdo da última aula. Aqui eu coloquei as 4 principais, que eu só peguei essa imagenzinha de algum site, que é as que a gente mais vai usar. Que quando dois números estão multiplicando, a gente pode abrir somando. Quando é uma divisão, a gente pode abrir subtraindo. Quando está elevado, o expoente passa para frente. Igual aqui, ó, o a tá ali e passou para frente. E quando a base está elevada a alguma coisa, você coloca o inverso do número que ela está elevada. Aqui eu trouxe alguns exemplos para a gente pegar e treinar isso daí. Olha, se é uma questão da URG de 2018, se log de x na base 3 mais log de x na base 9 é igual a 1, então o valor de x é... Aí você fica tipo, meu Deus, como que eu vou somar isso com isso?
Muito simples, vai usando as propriedades. Vamos lá. Log de x na base 3. O que 9 é? 9 é x ao quadrado. Então, log de 3 ao quadrado, 9 é 3 ao quadrado, eu falei x sem querer, de x é igual a 1. Então, tá, então a gente viu aqui nas propriedades, vai ser essa última propriedade. Deixa eu apagar aqui que eu risquei. Vai ser essa última propriedade. Como 3 está elevado ao quadrado, você vai colocar 1 sobre 2. Aí a gente volta aqui para a propriedade, coisa. Então, log de x na base 3 mais meio, porque, ó, 1 sobre 2, esse 2 aqui vai passar para frente embaixo, log de x na base 3, que vai ser igual a 1. Então, quanto que vai ser 1 mais meio? 1 mais meio vai ser 3 sobre 2, ó. 1 mais 1 sobre 2. A gente vai fazer MMC entre 1 e 2. MMC entre 1 e 2 é 2. 2 dividido por 1 vai ser 2 vezes 1, 2. Mais 2 dividido por 2 vai ser 1. 1 vezes 1, 1. Vai ser igual a 3 sobre 2. Então, a gente sabe que 3 sobre 2 log de x na base 3 é igual a 1. Então, o x está dividindo, ele passa multiplicando. O 3 está multiplicando, ele passa dividindo. Então, vai ficar log de x na base 3 é igual a 2 terços. Pro outro lado, ele vai passar o inverso. Ó, o 2 que estava dividindo aqui passa multiplicando. E o 3 que estava multiplicando passa dividindo. E como é vezes 1, ele acaba se mantendo. Então, a gente sabe que 3... Agora, a gente vai fazer o coraçãozinho do log, o feijãozinho, o balãozinho, da qual forma que você preferir chamar. 3 elevado a esse valor tem que ser igual a x. Então, a gente sabe que 3 elevado a 2 terços vai ser igual a x. Se eu sei que 3 elevado a 2 terços é igual a x, a gente pode fazer aquela coisinha lá da raiz quadrada, ó. Quem tá no sol, que no caso é o 2, vai pra sombra. Quem tá na sombra, que é o 3, vai pro sol. Então, vai ficar o 3. Quem tá no sol é o 2, então o 2 vai pra sombra. Quem tá na sombra é o 3, então o 3 vai pro sol. Então, a resposta é raiz cúbica de 3 ao quadrado. Que nesse caso é... Ah, tá, aqui ele não colocou 3. Raiz cúbica, que vai ser a mesma coisa que raiz cúbica de 9. 3 ao quadrado é igual a 9. Resposta E. Raiz cúbica de 9. Aqui eu trouxe mais um exemplo. Esse exemplo aqui é uma questão mais interdisciplinar, entre interconteúdos, né? Não vai ser outra disciplina nesse caso, né? Que é matemática. Que aqui traz o conteúdo de matrizes também acompanhado de logaritmo. Você pode ver, ó, é uma questão da UERJ. As questões da UERJ, elas têm uma pegada mais parecida com o Enem. Essa aqui não está muito contextualizada, ela só é uma questão seca. Mas as questões da UERJ são uma das mais parecidas com o Enem. Elas não são questões tão exigentes, são questões tranquilas, são questões assim que não é aqueles conteúdo absurdo. Tem umas questões um pouquinho mais difíceis, mas em geral o vestibular da UERJ é, entre aspas, fácil, mais acessível. Observe a matriz A quadrada de ordem 3. Considere que cada elemento A e J dessa matriz é o valor do logaritmo decimal de I mais J. O valor de x é igual a... Então, a gente sabe que uma matriz, ó, vai ser assim, o elemento A, linha 1, coluna 1. O elemento A, linha 1, coluna 2. O elemento A, linha 1, coluna 3, e assim sucessivamente. 2, 1, A, 2, 2, A, 2, 3. Essa aqui é a representação genérica, que é sempre linha vai ser o I, e o coluna é o J. Três, 2 e o A, 3, 3. Ele quer saber o X. O X, nesse caso, ele está localizado na linha 3, coluna 2. Então, o I mais o J é linha 3, coluna 2. Então, vai ser 3 mais 2. Então, eu quero saber o logaritmo decimal, então é na base 10, do número 5. Aqui, ele está te dando outras informações. Aqui, ó, a gente sabe que esse primeiro elemento é o A11. Então, a gente sabe que o log de 1 mais 1, que no caso é 2, na base 10, vai ser igual a 0,3.
E ali tem outros também, ó. Você consegue o log de 3, você consegue o log de 4, você consegue o log de... Aqui é 3 de novo, no caso, né? Deixa eu apagar aqui que não dá pra gente analisar tão bem. Ó, aqui, ó, linha 2, coluna 1 é 3 também, ó. Pode ver que esses dois se repetem, porque os dois é 3. Esses dois também se repetem, porque a soma do I mais J também vai ser 4. Tanto que esses dois se repetem, aí o X, aí ele escondeu, né, os 2X. Então, tá. Então, a gente precisa do log de 5 na base 10. Aí você fala assim, vixe, agora, como é que eu vou descobrir log de 5 na base 10? A gente não vai conseguir, a gente não tem o log do 5, né, no caso. Então, a gente vai ter que descobrir de outra forma. Como que a gente pode compor o número 5? Com base no que a gente tem. A gente sabe que o 5 é a mesma coisa que 10 dividido por 2. E ele deu pra gente o log de 2. O log de 2 na base 10 é igual a 0,3. Log de 2 na base 10 é igual a 0,3. Opa, 0,3. Então, eu posso falar que 10 dividido por 2 é igual a 5. Em vez de eu escrever esse 5 aqui, eu vou escrever 10 dividido por 2. Então, eu sei que log de 10 sobre 2 na base 10 é igual a x, que é um valor que eu quero descobrir. Então, eu sei que o x vai ser igual a log de 10 na base 10. Como aqui é uma divisão, vamos voltar lá nas propriedades. A divisão é o contrário da subtração. Então, ao invés a gente pode manter subtraindo, para ficar mais fácil, já que a gente precisa aplicar os dois logs. Menos log de 2 na base 10. Aí a gente sabe, log de 10 na base 10 é 1. Porque 10, ó, log de 10 na base 10 é igual a z. Então, vai ser 10 elevado a x, 10 elevado a z é igual a 10. Então, z vai ser igual a 1. Então, 1 menos log de 2 na base 10, ele contou pra gente lá por aquela matriz, 0,3. 1 menos 0,3 é igual a 0,7. Simplesinha a questão, 0,7. Muitas vezes a gente se assusta, a gente vê aquela questão de log e fala assim, meu Deus, como é que eu vou resolver isso aí? Mas não precisa se afobar, vai fazendo devagarzinho, devagarzinho você consegue. E também é importante lembrar que no Enem a gente tem a TRI. Então, muitas vezes você fica lá se debatendo para responder uma questão de log e ela vai ser uma questão considerada difícil. Então, às vezes, nem é bom você insistir muito. Você tenta, você não conseguiu, você pula para a próxima e vai nas questões fáceis para aumentar o teu TRI. Porque de nada adianta você acertar uma questão de log e errar uma questão daquelas de figurinha, de visão espacial, que são uma das questões mais simples da prova. Tá bom, gente? Qualquer dúvida pode procurar a gente no grupo. Até a próxima!